Nesta primeira aula do capítulo 3 do curso de Geometria Plana, são apresentadas as definições e tipos de triângulos. Neste primeiro slide desta primeira aula do capítulo 3 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 3.1, que mostra um triângulo composto de 3 segmentos de retas que se conectam a 3 pontos não colineares. Os 3 pontos não colineares são denominados de vértices do triângulo. Os segmentos de reta AB, BC e AC são denominados lados do triângulo. Os ângulos ACB, ABC e BAC são os ângulos correspondentes aos vértices C, B e A do triângulo. Assim, o triângulo possui 3 lados correspondentes aos 3 segmentos de retas, 3 vértices correspondentes aos 3 pontos não colineares e 3 ângulos, cada um correspondente a um dos vértices. Neste segundo slide desta primeira aula do capítulo 3, é definido o conceito de perímetro de um triângulo. O perímetro de um triângulo é dado pela soma das dimensões dos 3 lados compostos pelos segmentos de retas AB, BC e AC. A segunda parte do slide define triângulo tipo equilátero. A figura 3.2 apresenta um triângulo equilátero. Esse tipo de triângulo tem os 3 lados com as mesmas dimensões, ou seja, os 3 lados são congruentes. Por consequência, os 3 ângulos internos são também iguais. Neste slide é apresentada a construção de um triângulo equilátero. Para realizar a construção de um triângulo equilátero, inicialmente é traçado um segmento de reta com a dimensão do lado AB. Continuando a construção com centro no ponto A e raio AB, é traçada uma circunferência. O mesmo procedimento é repetido para o ponto B, ou seja, com centro no ponto B e raio BA, é traçada uma circunferência. O ponto onde as duas circunferências se interceptam é um ponto equidistante dos pontos A e B, ou seja, satisfaz a condição dos 3 lados terem iguais dimensões. Assim, o ponto onde a circunferência intercepta é o ponto C, ou seja, o terceiro vértice. O triângulo equilátero será composto pelos segmentos de retas AB, BC e AC. Na segunda metade desse slide é apresentada a definição de triângulo isósceles. A figura 3.4 apresenta um triângulo do tipo isósceles. Um triângulo é dito ser isósceles quando possui 2 lados e 2 ângulos iguais. Os lados compostos pelos segmentos de retas BC e AC são iguais, e os ângulos que estes segmentos de retas iguais formam com o segmento de reta B, que é a base do triângulo isósceles, também são iguais. Assim, os ângulos CAB e CBA são iguais. Neste slide é apresentada a definição de triângulo escaleno. A figura 3.5 apresenta um triângulo tipo escaleno. Um triângulo é dito ser do tipo escaleno quando os 3 lados possuem dimensões diferentes. Por consequência, os 3 ângulos internos também possuem valores não iguais. A segunda metade desse slide apresenta as definições dos triângulos referindo-se aos ângulos dos mesmos. Assim, um triângulo equilátero que possui os 3 ângulos iguais é denominado de triângulo equiângulo. Se um triângulo é composto somente por ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, o triângulo é denominado de acutângulo, mostrado na figura 3.6. Se o triângulo possui um ângulo obtuso, esse triângulo é denominado de obtusângulo, como mostrado na figura 3.7. Este último slide desta primeira aula do capítulo 3 apresenta a definição de triângulo retângulo. Um triângulo é dito ser do tipo retângulo quando o triângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo com valor de 90 graus. A figura 3.8 apresenta um triângulo retângulo onde o ângulo do vértice B é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto.
No caso do triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto, ou seja, os lados AB e BC, são denominados de catetos, e o lado oposto ao ângulo reto, o lado AC, é denominado de hipotenusa. Na segunda metade desse slide é apresentado o conceito de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos internos com iguais valores e nas mesmas posições, e as dimensões de seus lados sejam diferentes. A figura 3.9 apresenta dois triângulos semelhantes, o triângulo BDE e o triângulo BAC. O ângulo do vértice B é comum a ambos os triângulos, embora isto não seja obrigatório. A divisão da dimensão do lado BC pela dimensão do lado BE produz um valor constante, que é igual à divisão da dimensão do lado AB pela dimensão do lado BD, que é igual à divisão da dimensão do lado AC pela dimensão do lado DE.